Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Eu Leio LGBT. Hoje é o nosso primeiro vídeo do mês de maio e, como eu me propus a fazer, o mês de maio vão ser livros que falem sobre mães, sobre lésbicas, sobre mulheres e sobre famílias, porque daqui a 2 domingos, sem ser esse no outro, nós teremos o Dia das Mães, então eu queria que esse mês fosse temático nesse lugar. O primeiro livro que eu vou falar hoje é um livro que eu acho que vocês devem conhecer mais, talvez, pelo filme, que se chama Orações para Bob, que em inglês se chama Prayers for Bob. Eu, na verdade, nem sabia que esse livro existia. Eu tinha visto o filme, que está no YouTube, na íntegra, Orações para Bob, legendado. Eu vou botar o link para vocês. E aí eu, pesquisando livros, vi que tinha esse Prayers for Bob. Eu falei, mas que livro é esse? É um livro, será que foi feito, inspirado também no filme e tal? E aí eu descobri que na verdade foi o processo inverso. Esse livro foi escrito depois que a história do Bob e da Mary, que é a mãe dele, se tornaram nacionalmente conhecida lá nos Estados Unidos. E aí, por causa desse livro, eu descobri que o filme tem a coprodução do Leroy Aron, que é o autor do livro, repórter, e da Mary, que é a mãe do Bob. Eles coproduziram esse filme também, que era uma coisa que eu não sabia. Bom, mas o que tem de LGBT nessa história? E por que ela se tornou tão conhecida a ponto de virar um filme e um livro? A Mary é uma norte-americana que tem 4 filhos, se eu não me engano, o Bob, um outro garoto, e 2 meninas. E ela sempre foi muito religiosa, católica, porque ela foi criada assim também. A mãe dela fazia uso da religião como forma de controle da Mary. Se você errar, você vai pro inferno. A mãe dela usou isso muito forte na educação dela. E a Mary cresceu com esse dogma muito certo na cabeça dela. Ela não é uma pessoa radical. Ela é uma pessoa calma, boa, trabalhadora, que formou uma família, mas que ao mesmo tempo ela tem a plena certeza de que Deus está ali, de que Deus escuta ela, de que todas as preces dela vão ser atendidas, de que se ela seguir a Bíblia, tudo vai dar certo. O Bob é filho dela, cresceu nessa família religiosa também, mas principalmente com essa mãe muito religiosa. E o Bob se descobre gay. E dentro dessa casa, ele começa a ficar muito triste e muito depressivo por saber que a família dele vai odiar ele por quem ele é, pelo fato dele ser gay. O desenrolar disso, que não é nenhum spoiler, porque na verdade tanto o livro quanto o filme começam assim, é que infelizmente em 83 o Bob, depois de sofrer muito, ele se mata, ele se suicida, ele sobe num viaduto, espera um caminhão se aproximar e pula para ter pro caminhão se chocar nele. O interessante disso é, depois da morte do Bob, a Mary começa a recolocar todas as ideias que ela tinha sobre a homossexualidade em xeque. E ela muda a cabeça dela e ela quer principalmente evitar que futuros Bobs, ou seja, que outros jovens gays que estejam na escola, que estejam com conflitos, que não tenham apoio na família, que se sintam condenados pela igreja, que esses jovens não cometam o mesmo ato que o filho dela fez. Então, todo o caminho da Mary, depois da morte do filho, depois do suicídio do Bob, até a aceitação dela como mãe de um filho gay, ela pega o diário do Bob, ela lê o diário do Bob e ela depois entende que Deus não poderia curar o Bob, porque não tinha nada de errado com ele. É muito interessante porque ela começa a entrar em conflito com a comunidade religiosa que ela fazia parte. E ela vai numa igreja que é mais aberta, né, que é mais amigável à comunidade LGBT, e ela começa a perguntar, não, mas a Bíblia diz isso, não, mas a Bíblia diz aquilo, e o pastor começa a rebater, não, mas pode ser isso, não, mas também pode ser isso, mas você tem que entender que a Bíblia foi escrita numa época e que algumas coisas significam algumas coisas porque era um pensamento daquela sociedade, daquela época. E aí ela fala, mas você então se sente livre para interpretar a Bíblia a ponto de dizer que a homossexualidade é ok? Aí ele fala, sim,
você também tem a liberdade de interpretar ela achando que não é ok, não é? Então, tem várias interpretações. O que eu acho interessante no livro é porque quando eu vi o filme, você acaba tendo uma certa raiva dessa mãe, porque essa mãe não tá ajudando o filho dela. Então você fica, querida, não é problema, olha o seu filho, e ela não consegue se desgarrar da crença que ela tem de que aquilo é um problema, que os homossexuais fazem sexo no banheiro, que os homossexuais são promíscuos. E ela fala, mas Bob, por que você não quer mudar? Bob, por que você está fazendo isso comigo? E ele fala, eu não consigo mudar, eu não vou mudar, mãe. Eu não sei mudar. E ele se esforça e ela pega vários post-its com trechos da Bíblia e ela prende na casa inteira com frases incentivadoras de que, confiando em Deus, o Bob seria curado. E depois que o Bob morre, ela pensa, por que Deus não curou o Bob se ele tem o poder para curar as pessoas? Mas eu acho muito bom, porque no livro a gente tem mais conhecimento sobre o passado da Mary. O quanto a mãe dela usou Deus como uma forma de controle muito agressiva com ela. Então, quando eu fui lendo, vai tirando um pouco do peso também. E é uma das coisas bonitas de ler esse livro e de ver esse filme, que é você ver essa mãe lutando contra os seus preconceitos, contra as suas ideias, para aceitar o filho dela. E infelizmente ela só teve força de vontade para isso depois da morte dele. Tanto que o Leroy, quando tem uma hora que pergunta, se ele não tivesse morrido, você teria tido essa visão que você tem hoje? E ela fala, não sei, provavelmente eu ficaria com aquela mesma ideia de que era uma escolha dele, de que ele não queria mudar e tal. O Bob se suicidou em 1983, de lá pra cá a nossa sociedade já avançou muito nos direitos da comunidade LGBT, mas a taxa de suicídio entre jovens gays, trans, bissexuais, lésbicas ainda é muito alta. Esse tema agora voltou um pouco, não voltado para a comunidade LGBT, mas o tema do suicídio de jovens e o bullying na escola voltou muito forte com um seriado do Netflix chamado 13 Reasons Why, 13 razões por quê, que é a história da Hannah, que é uma menina que sofre bullying no colégio, e ela acaba se suicidando, e ela explica quais foram as 13 razões por que ela fez isso. Independente da série, o que você achou ou não, apesar de eu ter gostado muito, ela trouxe de volta esse debate de o quanto uma escola está preparada para lidar com as angústias dos jovens ou não também, né? Tem outra coisa interessante, que o Bob, tem uma hora que ele sai de casa e vai para Portland, morar com a prima dele. E aí ele conhece caras gays, ele fica com outros caras, ele se apaixona, ele sofre, só porque ele saiu de casa, né? Então, às vezes, o gay precisa da independência financeira dele para ele poder se assumir gay perante a família, porque agora que eu tenho meu dinheiro, vão ter que aceitar ou não. Mas porque tem muitas famílias que usam disso, né? Você tá aqui na minha casa, enquanto você morar comigo, enquanto eu te sustentar, eu não aceito. Então, isso ainda existe hoje. É triste também pensar que às vezes a pessoa tem que sair de casa para poder ser quem ela é, porque dentro da própria casa, que é um grupo que deveria apoiar, independentemente de qualquer orientação sexual da pessoa, né? Apoiar a pessoa, amar a pessoa. Às vezes o gay, o trans, o bi, a lésbica, eles não têm nem a casa como ponto de apoio. Então eles ficam escondendo o que eles são. No colégio eles sofrem bullying, tem uma igreja poderosíssima no mundo dizendo que o que ele é pecado, tem uma sociedade que bate, que mata, e a família que poderia acolher também rejeita. E algumas pessoas não conseguem ter estrutura e infelizmente cometem suicídios. Esse livro tem muitos trechos do diário que o Bob escrevia. Então, os trechos do dia de hoje, eu queria ler alguns trechinhos do que o Bob escreveu. Eu não posso deixar que ninguém descubra que eu não sou hétero. Isso seria muito humilhante. Os meus amigos iriam me odiar. Eles talvez possam até querer me bater. E a minha família? Eu já escutei eles falarem. Eles falaram que eles odeiam gays. E que até Deus odeia os gays. Os gays são ruins. E Deus manda mais pessoas para o inferno.
Isso realmente me assusta quando eles falam desse jeito, porque agora eles estão falando sobre mim. Eu escrevo esse diário na esperança de que um dia, talvez muitos anos a partir de agora, eu possa me lembrar como minha vida era quando eu era um jovem e confuso adolescente, tentando desesperadamente me entender e o mundo em que eu moro. No entanto, no estágio que eu me encontro agora, eu seriamente duvido se algum dia eu vou chegar a ser muito velho. Na verdade, eu duvido se eu vou deixar de ser um adolescente. Outra razão que eu escrevo esse diário é para que depois de muito tempo da minha morte, outras pessoas tenham a chance de ler sobre mim e verem como minha vida como jovem foi. Bom, é claro que ler os trechos dos diários do Bob enquanto você vai lendo o livro vai dando para toda essa história um outro senso de realidade, porque você tem acesso ao pensamento dele e às angústias dele, o quanto ele queria agradar a Deus, ele queria muito que Deus ajudasse ele, ele ficava com muita raiva que Deus não estava olhando para ele, porque Deus estava permitindo que ele passasse por isso. A vontade que se tem de entrar no livro, entrar lá e falar: Bob, não faz isso, não faz isso, pelo amor de Deus, a vida vai melhorar, existem outras pessoas que podem te ajudar, esquece isso, não faz isso. E eu acho que é muito bonito também ver ela depois reconstruindo todo o pensamento dela, ou seja, é possível a partir do conhecimento, a partir da educação, a partir da força de vontade, você abrir sua mente e você talvez unir a sua fé em Deus, a sua fé em, enfim, no que for, com a aceitação da identidade de gênero, da orientação sexual. Você está aberto para a diversidade e você não condenar as outras pessoas, principalmente os gays, por causa de um ponto de vista, de uma Bíblia, de uma interpretação de um livro sagrado, de uma religião. É muito legal e é muito maneiro pensar o quão importante foi para Mary entrar em contato com outros pais que tinham filhos gays, entrar em contato com esse outro universo e com outras pessoas que tinham aceitado seus filhos, e a partir dessa troca, dessas histórias, toda a questão o que ela tinha da homossexualidade, do que era o homossexual, do que era pecado, vira mais simples, vira esse menino, vira essa menina, vira esse pai, vira essa família, era o meu Bob, tudo que o meu Bob precisava era que eu dissesse que ia ficar tudo bem e eu não fui essa pessoa para ele, então como que eu posso ser agora para outra pessoa? A Mary participa depois da parada gay de São Francisco, do orgulho LGBT de São Francisco, lá na Califórnia, e foi a primeira parada gay que eu fui na vida, foi em São Francisco em 2014, em 2015, e ela sai na ala dos pais, PFLAG, que era Parents and Friends of Lesbians and Gays, que é tipo parentes e amigos de lésbicas e gays. E eu lembro, quando eu fui pra São Francisco, tinha essa ala. E aí passavam vários, assim, pais com filho, e aí os pais com cartazes. Eu amo meu filho gay, I love my gay son. Assim como tinha também filhos com, sei lá, com dois pais mais velhos ou com duas mães e o filho com a cartelinha I love my gay dads, eu amo os meus pais gays. A família é um centro às vezes de muito conflito para a comunidade LGBT e ela tem que ser o centro de apoio principal, né? Bom, eu recomendo muito para quem consegue ler inglês Praise for Bob. E também recomendo muito, é claro, o filme Orações para Bob, que está aqui no YouTube, legendado em português. É 1h20, o filme é maravilhoso. Tem uma cena, inclusive, que é um discurso que a Mary faz, que ela fala, quando vocês estiverem nas suas igrejas e nas suas escolas, e vocês derem os seus discursos e entoarem o amém, nunca se esqueça, uma criança está escutando. Muito legal, né? A dica de hoje eu gravei com a minha mãe, sim, Miriam, minha mãe, que eu fiz questão de trazer ela pra cá, né? Ela que também com certeza superou as suas dificuldades pra aceitar o filho gay e hoje ativista também, compartilha tudo, participa de tudo. Então a minha mãe agora vai dar uma dica pra gente de um livro, tá bom? Então veja e a gente se vê por aí. Oi
gente viu agora no quadro Dicas hoje, como eu tinha falado, vai ser com a minha mamãe Miriam. Sim, porque hoje, esse mês, a gente tá fazendo livros e filmes com as mães. E todo quadro Dicas vai ser uma mãe, um filho ou um casal, enfim, vai ter sempre alguma mãe na dica. Então, mãe, bem-vinda ao canal. Qual é o livro que você vai dar a dica hoje pra gente? É o livro Dois Irmãos, do Milton Ratum. É um livro muito interessante que no ano passado a Globo fez uma série. Eu li esse livro em 2010 e é um livro que, para quem tem filhos, é muito importante, porque ele retrata justamente, né, assim, os ciúmes de um filho mais velho pelo filho mais novo. O mais novo, no caso aqui da história, era assim totalmente rebelde, que mostrava um lado assim, não queria nada com trabalho, nem com estudo, vivia na malandragem, gostava de dar volta por cima, era o queridinho das mulheres, né? E o mais velho, ele tinha assim um objetivo, né, de sair daquela vida, sair daquela cidade, né, que eles viviam, que era o Nordeste, uma cidade do Nordeste. E ele estuda muito, passa a ser o melhor aluno, vai para São Paulo fazer curso de direito, então se torna um excelente advogado, sabe? Tem muito dinheiro, se casa com uma moça da sociedade paulista, e então ele tem uma vida assim rica, né? Nesse sentido, com o ideal dele que ele queria ser. A mãe, no caso, né? Ela era sempre protetora do filho mais novo. Então o filho mais novo sempre chegava bêbado, apanhava, chegava machucado em casa e ela sempre acobertava ele. O pai gostava muito da mãe e tinha um certo ciúmes dessa super proteção que ela tinha com o filho. E acaba... Não fala o final do livro. Não. Acaba um certo momento, enquanto ainda ele é adolescente, os filhos, o pai manda o mais velho lá pro Líbano, né, para morar com os parentes dele. Lá no Líbano ele sofreu, porque não foi fácil a vida dele lá, né, não era assim tão, né, primeiro que ele saiu, né, da família, né, ele foi o escolhido... Do Nordeste a sair, né? E ele foi escolhido a deixar o núcleo familiar, né? E não o outro irmão que era o problemático, né? Isso ele tem uma certa revolta por isso, né? Por o pai ter feito isso. Quando ele volta, então, todo mundo elogiando, ele volta muito educado, né? Tudo, mas e dedicado ao estudo. Foi daí que ele deu o ritmo para a vida dele, né? Mas a rixa dele com o irmão sempre existiu. Isso vai até o final do livro. Então mostra que, sabe, a mãe, ela gostava dos dois, mas no fundo, por, né, ela achar que o filho era o doentinho, era o, sabe, que não tinha certa inteligência como o outro, né, que o outro se tornou uma pessoa muito brilhante, ela acaba sempre protegendo ele. Tem momentos, né, que você tá lendo, você chora, né? Tem momentos assim muito fortes na história desse livro. Acho que é um livro que eu recomendo para todo mundo. Você chegou a ver a adaptação? Vi a adaptação, vi a série, sendo que na série, lógico, né, é uma adaptação, então muitos fatos foram omitidos. Não sei se porque eu já tinha lido o livro, então eu percebi o que aconteceu. Não tive a mesma emoção que eu tive ao ler o livro. Quando eu li, realmente aquilo me tocou, sabe? Quando tinha as brigas entre os dois irmãos, eram brigas assim muito ferrenhas, entende? De ódio mesmo, sabe? E isso se mantém até o final da vida deles, entende? É muito bom. Então, fica a dica aqui, ó, Dois Irmãos, do Milton Ratum, da Companhia de Bolsa, da editora. E é isso, a gente vai terminar o videozinho de hoje, eu e minha mãe. E fiquem no canal, se inscrevam, curtam, compartilham, que daqui a 2 semaninhas é o Dia das Mães, vou ter que dar presente. Então é isso, gente, fica com a gente, tá? Beijo!